Olá, nós vamos falar nesse vídeo sobre soluções parenterais de grande volume e eletrólitos. As soluções parenterais de grande volume, ou eletrólitos, o que significa isso? Parenteral é uma via de administração, que pode ser enteral, a gente tem as vias enterais e as vias parenterais. As vias enterais, elas são aquelas que são administradas o medicamento dentro da via digestória. Então, por exemplo, medicamento via oral, sublingual, retal. Então você está colocando medicamento direto, administrando na via digestória. Já parenteral, par é fora da via digestória. Como por exemplo, via intramuscular, via sublingual, subcutânea. São vias onde medicamentos são administrados fora do sistema digestório. E o grande volume, geralmente a gente considera soluções a partir de 100 ml. Eletrólitos. Que eletrólitos são esses? Nós temos alguns eletrólitos que são importantes para a nossa sobrevivência no organismo. Então a gente tem aqui um tanto de eletrólitos que podem ser, que fazem parte da composição do corpo, que são importantes a movimentação desses eletrólitos dentro e fora da célula para manter as funções orgânicas fisiológicas funcionando normalmente no nosso corpo. Então a gente tem o íon sódio, o cloro, o cloreto, o magnésio, cálcio, potássio. E esses íons têm funções importantes no nosso corpo, como por exemplo, potássio, coração, função muscular, equilíbrio hídrico. O que é o equilíbrio hídrico? O tanto de água que é retida e o tanto de água que é eliminada do corpo. Equilíbrio hidroeletrolítico de água também. Sódio, volume sanguíneo, equilíbrio hídrico. Magnésio, relaxamento muscular, osso, sistema imunológico, glicemia. Cálcio, estabilidade neuronal, fatores de coagulação, ossos, ritmo cardíaco. Então cada íon tem sua importância no corpo, desde que eles estejam na quantidade correta, nem acima nem abaixo, senão acaba descompensando o organismo. E esses íons ficam se movimentando, entrando e saindo da célula. Quando a gente pensa na nossa célula, geralmente quando a gente desenha uma célula, a gente pensa nas 3 partes básicas, que é o núcleo, o citoplasma e membrana. Essa membrana aqui está até generosa, mas geralmente a gente faz uma linha fazendo a membrana. Se a gente pegar essa membrana e aumentar, a gente vai ver que tem várias substâncias químicas que fazem parte dela. E essas substâncias químicas geralmente são carboidratos, lipídios, são proteínas, principalmente chamados fosfolipídios. A gente tem aqui, por exemplo, um esquema de membrana, essas estruturas roxas que tem uma ponta e 2 segmentos partindo dessa ponta, são chamados de fosfolipídios. Dupla camada de fosfolipídios, tanto na parte, esse aqui é o meio interno da célula, esse aqui é o meio externo, extracelular. Aqui a gente tem o potássio representado, essas bolinhas roxas, o sódio com esse verde aqui, e tem outros íons que ficam entrando e saindo da célula. E a gente tem esses locais de passagem que são chamados de portões ou canais de. Cada íon tem o seu, então canal de potássio, canal de sódio, de cálcio. Então, assim, por exemplo, a contração do músculo cardíaco, o impulso do sistema nervoso de cada neurônio de passando informação, ele só acontece porque tem essa entrada e saída de íons de dentro para fora, de fora para dentro da célula. Isso se vai mudando as cargas elétricas em volta da membrana e vai propagando sinais, incentivos, informações, no caso o neurônio. O próprio medicamento, quando ele faz ação, ele se liga num receptor na membrana, ele provoca alterações elétricas e fisiológicas nessa membrana, que faz parte do sistema da ação do medicamento. Então, a membrana celular ela é importante para várias questões. E vocês reparem aqui, por exemplo, que a gente tem aqui uma molécula vermelha chamada de ATP, que é adenosina trifosfato. Ela é a fonte de energia da célula, que a célula gera em todas as suas reações químicas, vai gerar ATP
para cada célula do nosso corpo. Então, inclusive, para a abertura desses portões, muitas vezes depende de gasto de energia, dependendo se for um transporte ativo ou transporte passivo. O ativo você tem gasto de energia, o passivo não gasta energia. Então é a hora que o sódio vai entrar, o potássio vai sair. Isso aí de acordo com cada momento necessário para a movimentação dessa célula. E esse ATP é gerado principalmente pela entrada de fonte de energia de carboidrato, que é a glicose. A gente alimenta, os alimentos são digeridos, são absorvidos e tem que virar glicose, para a glicose entrar na célula e gerar energia. Lembrando que a glicose ela entra na célula, não entra facilmente, ela depende da insulina, o hormônio, para levá-la aqui para dentro, e aí vai gerar a fonte de energia. Então, soluções que salvam. As soluções parenterais de grande volume, conhecidas como soro, são certamente os medicamentos responsáveis por salvar o maior número de vidas no mundo. Nosso corpo é constituído basicamente 70% de água. Então, uma pessoa de 100 quilos tem 70 quilos só de água. O soro, denominado pelos especialistas como solução parenteral, ou seja, a gente chama tudo de soro, mas a gente vai ver que não existe só um tipo de soro. Tem como veículo natural a água. Essa água, ela não pode ser a água igual da torneira. A fórmula química da água é H2O. Mas se a gente pegar a água da torneira, por exemplo, ela não tem só H2O. Ela vai ter micro-organismos. Esse micro-organismo pode ter produzido substâncias tóxicas ali dentro. A gente vai ter minerais, ferro, cálcio, enfim, sódio, flúor, cloro, tratamento, várias substâncias ali dentro. A água parenteral, ela tem que ser isenta de micro-organismos, isenta de minerais. Então você tem que fazer processos de purificação dessa água, que geralmente a gente faz por destilação. Lembra do processo de destilação, que já deve ter visto algum momento na escola lá? Vamos ver se eu acho aqui, ó. Lembra desse processo aqui, ó? Esse aqui é o mais simples, né? Aqui, ó. Você coloca o que está misturado aqui, aquece. A substância que está misturada aqui, que tiver o ponto menor de ebulição, vai vir para cá, vai condensar e vai escorregar para cá, ó. E aqui vai vir só essa substância. Então, no caso da água, a água, como vai ter um ponto mais baixo, é a primeira a condensar e você acaba separando toda a água. Esse é um esquema simples para entender como que funciona esse processo de destilação da água. Então, geralmente, não é um processo que você faz uma vez só, simples. Tem que ser refeito, né? Hoje em dia você tem deionizadores que fazem um processo, claro, com aquecimento elétrico, não tem esse bico, gás, né? Mas é essa mesma ideia de purificar a água. E eles refazem mais de uma vez para poder garantir a purificação dessa água. Essa destilação, né? Porque quando a gente fala assim, água purificada, ela não é uma água destilada, é diferente. Que participa de inumeráveis funções biológicas de todas as fases do sistema orgânico. Atua ligando-se a estruturas sólidas, faz pontes, reage, catalisa, hidrata, reforma, resfria, dissolve e veicula outros medicamentos. Então, paciente desidratado, o medicamento fazer efeito mais difícil. Além disso, a gente pode utilizar esses soros para misturar o medicamento, aproveitando o acesso venoso que vai ser feito com ele, por exemplo.
Uma das primeiras providências quando a pessoa chega ao pronto-socorro, depauperada, ou seja, debilitada por algum motivo, e dependendo do caso, onde se cogite internação em ambulatório ou permanência em estado de observação no ambulatório, é receber soro para ajudá-la a se recuperar, mantendo os sinais vitais até que se estabeleça o diagnóstico e a conduta médica. Então, desde a internação hospitalar para definir diagnóstico, passando por complexos procedimentos, até o momento da alta do soro, está presente em todos os procedimentos. Então, geralmente, a grande maioria das pessoas que vão até um hospital, com socorro passando mal, tendo um diagnóstico, ou buscando um diagnóstico, ou já para internação, vão estar ligados ao soro. Só para vocês terem ideia, via de regra, de forma injetável, né? Não vai ser oral lá dentro. Então, estima-se que 85% da população internada em um hospital esteja ligada em um soro. É muita gente, a grande maioria vai estar ligada nesse soro. A cada 10 brasileiros, certamente 7 já receberam algum tipo de soro. Então, vocês vão ver que, para que faz? Às vezes até para manter só o acesso venoso para fazer medicamento, ou porque está precisando mesmo para poder, um caso de desidratação, ou repor algum eletrólito. É considerado grande volume a partir de 100 ml. Então a gente vai ver que não tem só, quando a gente fala soro, 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 a gente pensa em quê? Pensa naquele soro fisiológico, que é uma solução de cloreto de sódio 0,9%, que também é uma das soluções, um dos soros que tem. Mas vocês vão ver que a gente não tem só ele. Aqui seria com cloro e sódio. Por exemplo, solução glicofisiológica é a solução à base de glicose e o soro fisiológico. Então, glicose é aquilo que a gente falou, ela é fonte de energia para a célula. Então, a reposição de glicose, quando que se faz necessário, né? No caso de pessoas que têm uma hipoglicemia, começou a passar mal e a glicose baixa demais, desidratou, uma desnutrição, que aí é uma fonte de alimento, a glicose. E como alcoólico. Por que o como alcoólico? Quando a pessoa toma álcool, o álcool é tóxico para o organismo e o fígado que vai quebrar esse álcool. E aí o fígado ele tem uma urgência em fazer isso, ele dá preferência a isso porque é mais urgente. Mas para ele poder dar conta de metabolizar, de quebrar esse álcool, para poder ser inativado, ele para algumas funções. E a glicose, que a gente come, ela é armazenada no fígado, em forma de glicogênio. O fígado é que vai definindo momentos onde abaixa a glicose, ele detecta e libera a glicose para o sangue. Só que na hora que a pessoa está com álcool circulando, e ele começa a metabolizar o álcool, ele deixa de fazer umas funções, inclusive essa de pegar e jogar a glicose para o sangue. Então pode ter uma hipoglicemia, e aí é uma forma também de repor. Cloreto de potássio. O cloreto de potássio geralmente ele não vem no volume grande, ele vem no volume de 10 ml, mas ele pode ser misturado em soluções maiores, e inclusive às vezes a quantidade de potássio é tão controlada que você tem bombas eletrônicas que vão controlando essa infusão de potássio. É indicado na prevenção e tratamento de depressão de potássio, ou seja, queda de potássio, na cetoacidose diabética, para prevenir hipocalemia. Hipocalemia é a queda de potássio, que é chamado isso, induzida pela administração de insulina. Então, na cetoacidose diabética, o que acontece? A pessoa tem uma falta de insulina, é uma condição grave do diabetes, do diabético, onde nessa queda de insulina, nessa falta de insulina, quando o organismo começa a metabolizar o lipídio e a gerar acetona circulando e ácido no sangue.
E aí uma das formas que você tem que aplicar, administrar insulina nesse paciente, o que pode acontecer nessa administração de insulina é que além de reduzir a glicose, vai cair o potássio. Então é um dos motivos de a pessoa precisar dessa administração de potássio. Então geralmente o cloreto de potássio 10 gramas. Solução de glicose 5% ou 10%. É o mesmo caso da solução glicofisiológica ali. Desidratação, reposição de calorias nas hipoglicemias com veículo de diluição de medicamentos compatíveis, né? E aí você tem a solução à base de 5% e 10%, que seria 5 gramas por 100 ml, 10 gramas por 100 ml. Geralmente em grandes volumes, 250, 500, 1 litro. Então, se é 5%, 5 gramas, 10%, 10 gramas. E tem também a solução de glicose 25, 50%, que também é para reposição de glicose, mas numa quantidade maior, né? Então, são casos mais severos de desnutrição, que tem que ser realizada a alimentação parenteral, a pessoa já não está alimentando por via oral, e aí você pode utilizar essas glicoses. Geralmente é mais prático utilizar essas concentrações maiores de glicose. Geralmente eles não vêm em grande volume, eles vêm em ampolas menores, 10, 20 ml. Você pode diluir em grandes volumes, dependendo da quantidade de líquido que o paciente possa ingerir. A própria solução de cloreto de sódio 0,9%. A gente já viu que ela é o cloreto de sódio 0,9 gramas por 100 ml, né? É usado para introdução na veia quando há diminuição de líquidos ou sal no organismo. Sal, porque o cloreto de sódio é o sal de cozinha, né? Garantindo a reidratação de pacientes. Conhecido como soro fisiológico, essa solução fisiológica também serve para a higienização de feridas, olhos, nariz e lentes de contato. E ainda para diluir medicamentos. Então, ela é meio um pouco multiuso, né? Ela promove o cloreto de sódio com a hidratação, porque onde o sódio vai do organismo, leva a água com ele. E aí é um processo mais efetivo de hidratação. Além disso, tem essas questões externas para lavagem. O soro fisiológico tem uma concentração mais próxima do líquido intracelular. Então, ele lava sem agredir a mucosa, sem agredir a pele. Por quê? Porque ele tem uma concentração parecida, ele vai passar só lavando, sem forçar ou ser hipo ou hipertônico. O que é isso, né? Uma solução hipotônica é que ela é menos concentrada que o interior da célula. Então, na hora que passar perto da célula, por osmose, a célula ia puxar muito líquido e aí ia encher, tem um inchaço celular ali, um entumecimento, e a célula pode vir a eclodir, a fazer uma lise celular, né? Porque ela se encheu demais. Ou se um meio hipertônico, uma solução muito concentrada passa perto da célula, vai puxar o líquido de dentro da célula a ponto de desidratação grave e fazer murchar a célula. Então é ideal que sejam soluções que passem somente em volta lavando. No caso de uma ferida, dos olhos, o próprio nariz, lentes de contato, né? Tomar muito cuidado, porque o cloreto de sódio, né, depois de... Vocês viram que ele veio numa embalagem totalmente... Foi esterilizado, ela é bidestilada. Então, qualquer contato com o meio externo vai levar a contaminação. Então, uma semana na geladeira já é o suficiente para poder ela já começar a se contaminar.
Além disso, serve também para diluir medicamentos. Então, às vezes, medicamentos vai fazer uma diluição, mesmo no intramuscular, volume pequeno, também serve como uma diluição. Geralmente é muito utilizado venoso, né? Volumes maiores. Restabelece fluido e eletrólitos. Fluido porque o líquido é água, né? Como diluente, como veículo. E o eletrólito, no caso do cloreto de sódio, a gente tem o sódio e o cloro. A solução também é utilizada como repositora de água e eletrólitos em casos de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio e como diluente de medicamentos. Então, alcalose metabólica, por que isso? O pH do nosso sangue ele é tamponado. O que significa? Que ele é mantido aquele pH. Se esse pH do sangue alterar para mais ou para menos, ele desestabiliza o organismo. Então, por exemplo, se ele aumenta, altera para mais, a gente chama de alcalose. Se ele altera para menos, a gente chama de acidose. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o pH do sangue ele varia de 7,35 a 7,45. É uma variação bem pequena. Então, se você varia, o pH do sangue passou de 7,45, pH 7,45, aumentou a alcalose. Diminuiu de 7,35, acidose. É o caso daquele acima que a gente falou de cetoacidose diabética. É um caso que abaixa o pH do sangue. Então a gente tem apresentações aí de soro de 250, 500, 1000 e ampolas menores também para diluição de medicamentos em volume menor, 10 ml, por exemplo. Tem uma solução que é chamada de Ringer. Esse nome diferente é por causa do sobrenome de quem criou essa solução, né? E aí pegou o sobrenome e colocou na solução. É uma solução mais próxima ainda da composição do líquido intracelular. Só que ele tem algumas substâncias além do soro fisiológico, que a gente vai ver. Existem dois tipos de Ringer. Tem o Ringer simples e o Ringer com lactato. Vamos ver a diferença aqui. No Ringer simples, sua composição aproxima-se muito da composição dos líquidos extracelulares, ou seja, o líquido extra e intra, né? Eu falei, se eu não me engano, corrigindo o que eu falei aqui, que ele era próximo ao intracelular. Na verdade, ele é próximo ao extracelular e vai ter uma compatibilidade com o líquido intracelular. Porque se ele for muito mais concentrado, vai puxar o líquido de dentro da célula. Se ele for muito mais diluído, ele vai ser puxado com muita rapidez, com muita intensidade pela célula. Tem características parecidas com o outro Ringer, que é o Ringer com lactato. Porém, ele não tem o lactato. Esse soro é indicado para a reidratação do organismo e restabelecimento do equilíbrio hidroeletrolítico, que é a reposição de cloreto, de sódio, de potássio e de cálcio. Indicado para alcaloses metabólicas, que é quando há um aumento da alcalinidade dos fluidos do corpo. Então, se você tem um aumento desse pH, é uma das indicações do Ringer simples. Por que ele repõe tantos eletrólitos diferentes? O cloreto, o sódio, o potássio. Por causa da composição dele. Ele tem 0,86 gramas de cloreto de sódio, 0,03 de potássio, 0,033 de cálcio e a água, né? Geralmente no volume de 250 e de 500. E vamos para o Ringer com lactato. Exceto pela presença de lactato e pela ausência de bicarbonato, então o outro tem, esse aqui não tem esse bicarbonato. A composição dessa solução aproxima-se estreitamente daquela dos líquidos extracelulares, então mais que a anterior. Então o Ringer com lactato ele é mais próximo ainda
dessa composição do líquido extracelular. Indicado para tratamento de desidratação, reposição de eletrólitos, restabelecendo o equilíbrio hidro de água e eletrólitos, ao repor sódio, potássio, cloreto e cálcio. A função do lactato é proporcionar um aumento do teor alcalino que acontece após a metabolização ao bicarbonato. Então, quando você precisa aumentar o teor de pH, ele vai ter essa indicação de ser utilizado. O outro é para alcalose, né? Esse aqui já é quando você tem um restabelecimento, mas não tem uma alcalose do organismo. Então são várias situações que isso pode acontecer, até mesmo depois de um procedimento cirúrgico. Você vai fazer uma reposição, a pessoa geralmente usa uma, duas chamam de bolsa, né, dentro do hospital, desses frascos de 250, 500 ml, né, só para estabelecer mesmo. Então, olha a diferença da composição. Cloreto de sódio aqui é um pouquinho menor, 0,6, 0,86. Lá no simples, potássio 0,03 aqui também é. Cloreto de cálcio tem um pouquinho mais no simples, aqui tem um pouquinho menos. E o lactato, que a gente vai ter a base de 0,3%. Outra solução de manitol. O manitol ele é uma substância diurética. O que é isso? Ele promove a eliminação, a micção, a eliminação de urina. Então, na prevenção de falência renal, o rim está parando, é uma forma de promover essa diurese, forçar o paciente a fazer a micção, porque ele vai colocar o rim para funcionar. Então, é uma das formas que se tem de tentar fazer isso. Durante cirurgias cardiovasculares e ou após trauma. Redução da pressão intracraniana. Eles falam cirurgia cardiovascular porque você promovendo a diurese, você acaba poupando um pouco o coração até na reposição após o trauma, né? A redução de pressão intracraniana, porque às vezes um excesso de líquido dentro do crânio costuma ser eliminado através de diurese. Você vai promovendo diurese, vai tirando líquido do corpo até retirar esse líquido da área cerebral. Então, o tratamento de inchaço cerebral por excesso de líquido, redução da pressão intraocular elevada. Então, você que está com a pressão dentro do intraocular, dentro dos olhos, elevada, uma das formas que tem também para promover a diurese, diminuindo a quantidade de líquido. Ataque de glaucoma, promoção da excreção urinária de substâncias tóxicas. Então, você está tendo um acúmulo de substâncias tóxicas, que quer forçar a eliminação. O manitol, como diurético, ajuda. Edema cerebral de origem cardíaca e renal. Então, sim, essas finalidades são finalidades muito importantes que foram destacadas aqui para o uso de manitol. Tem outras, né? Manitol você usa até via oral, via enteral, para fazer preparo de colonoscopia, por exemplo, né? Que aí você toma tanto e toma líquido por cima, que acaba que essa eliminação de líquido acaba sendo via intestinal mesmo. gramas, geralmente 20% do manitol, está em 20 gramas para 100 ml. Outro tipo de solução é a base de bicarbonato. Então, o bicarbonato ele é uma base, ele é alcalino, leve, uma substância que é levemente alcalina, levemente básica, cáustica. Este medicamento é indicado ao tratamento de acidose metabólica. Então, você está com uns líquidos com pH baixo, você vai levar, você pode levar com bicarbonato. Daí o perigo das pessoas que tomam bicarbonato demais, tudo para via digestória, e aí você passa mal com bicarbonato da hora. Quer dizer, você pode estar provocando aí uma alcalose, sem querer, de tanto bicarbonato
você está promovendo a alcalose aí no organismo. Então, indicar tratamento de acidose, que é o excesso de ácido ou falta de base no sangue. Associado ou não a casos graves de doença renal, porque o que vai manter o pH sanguíneo? É a respiração e a função renal, basicamente. Se um dos dois aí tá com dificuldade de funcionamento, né, dos pulmões, a troca gasosa, tudo isso interfere no pH sanguíneo. E a eliminação de substâncias pelo rim também. Outro caso aí, algumas diabetes não controladas. Então, essa acidose metabólica que pode acontecer, e aí acaba acumulando ácidos no sangue, no caso do diabético, né? Isso pode ser uma das indicações de bicarbonato. Insuficiência circulatória causada por choque ou grave desidratação, casos de hemorragia, parada cardíaca, acidose lática, tudo isso é indicação do bicarbonato. Tratamento de desintoxicações não específicas, manobras de ressuscitação cardiorrespiratória, alcalinização urinária, adjuvante no tratamento de diarreia e profilático no tratamento de cálculos renais de ácido úrico. Então, tudo isso aí pode ser indicações de bicarbonato para utilizar. Geralmente eles vêm na ampola de 20 ml, ou tem até frascos maiores com volume de 250 ml. Uma outra aqui, ó, e última caso, que é uma solução de pequeno volume, mas é cloreto de sódio e não é 0,9%, ele é 20%, que é 20 gramas por 100 ml. Então, às vezes vem aí a quantidade menor e pode ser usado em alguns casos também, por exemplo, de fonte para repor cloreto, que é uma fonte mais rápida, né? Sódio e até mesmo água. Nos casos de distúrbio de algum desequilíbrio no organismo, de eletrólito, de água, ele é indicado. Também tratamento do choque hipovolêmico e como base para preparações de soluções parenterais. Então, hipovolêmico, volemia é volume de sangue circulando. E o choque hipovolêmico é quando abaixa tanto o volume de sangue que aí pode descompensar a ponto de chocar o organismo. E aí é uma das indicações, essa diluição aí em soro mais concentrado. Além disso, também pode ser utilizado misturado em soluções maiores, né? Aí tem as apresentações, a composição, e são essas as soluções de grande volume e algumas de pequeno volume que também acabam sendo utilizadas juntas ou separadamente das de grande volume.